Olá pessoal, eu sou Ricardo Marocchio e nessa aula veremos como formatar e configurar as colunas de layout do Bootstrap 5. Peço que você não saia sem antes avaliar o vídeo com um like ou um dislike e considere também se inscrever no canal para ser notificado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. Temos aqui um documento HTML padrão que tem uma referência para o CSS do Bootstrap e também para o arquivo JavaScript, dessa vez de uma forma um pouco diferente, usando aqui o atributo defer, que quer dizer que esse arquivo de script será carregado somente depois do carregamento de todos os outros elementos da página. Então, isso equivale a colocar essa tag script no final do documento. Então vamos lá. Eu vou começar adicionando aqui um trecho de HTML com algumas colunas para a gente formatar. Eu vou usar o Element Abbreviation para isso, então vou colocar aqui div.container, então é uma div da classe container. Ela também vai ter uma outra div, dessa vez da classe row, que por sua vez vai ter divs da classe col3. Eu vou contar aqui 3 colunas, então vou colocar coluna, cifrão, vezes 3. Vamos ver o que isso vai criar. Olha aí, eu tenho uma div da classe container, dentro dela uma div da classe row e dentro da div da classe row 3 divs da classe col3. Ou seja, 3 divs que vão ocupar 3 colunas de largura das 12 disponibilizadas pelo Bootstrap. Para a gente visualizar o resultado do que nós formos fazendo aqui em tempo real, eu vou abrir o navegador aqui ao lado. Aí está, eu abri o navegador aqui à direita e na esquerda agora eu tenho o Visual Studio Code. Eu diminui aqui um pouco o tamanho da fonte para nós vermos melhor aqui o conteúdo. E agora eu vou adicionar um CSS só para melhorar a visualização, tanto da div container quanto das colunas. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vou fazer aqui numa tag style. Aí está, eu criei aqui a classe row, que é a própria classe do Bootstrap, então eu vou adicionar algumas configurações à própria classe row do Bootstrap, e aqui eu também vou adicionar algumas configurações à classe col3 do Bootstrap. Nesse caso, eu estou definindo que a linha container de colunas vai ter uma altura de 200 pixels e essa cor. As divs de 3 colunas terão uma cor diferente, um padding de 20 pixels e uma borda sólida de 1 pixel preta, como a gente pode ver aqui na renderização no navegador. Nós vamos trabalhar agora em classes que vão mudar o alinhamento horizontal dessas colunas. Veja que, por padrão, elas foram esticadas para ocupar toda a região disponível no container, que tem 200 pixels de altura, mas nós vamos mudar isso. Vamos começar aqui na div da classe row. Eu vou adicionar aqui uma classe que é a align items start e veja o que acontece. As colunas tiveram suas alturas diminuídas para caberem apenas o conteúdo com um padding de 20 pixels e ficaram alinhadas no topo do container. Se eu alterar aqui para center, elas vão ficar verticalmente alinhadas no centro do container. Eu posso trocar aqui também para end e aí elas ficam alinhadas no final do container. Como eu tenho aqui 3 divs de 3 colunas cada, eu estou ocupando somente 9 das 12 colunas disponíveis no container. Por isso que eu tenho esse espaço aqui à direita. Daqui a pouco eu vou precisar dele para mostrar como configurar o alinhamento horizontal dessas divs. Bem, vale ressaltar que esse alinhamento vertical só se aplica quando o container tem uma altura superior à altura das colunas. Agora, imagine uma situação em que você não quer aplicar esse alinhamento vertical em todas as regiões de uma só vez. Eu quero que o alinhamento dessa coluna 1 seja diferente da coluna 2, que seja diferente da coluna 3. Aí a gente pode usar uma outra técnica. Em vez de usar as classes align items, start, center e end, nós vamos usar outras classes aqui. Vamos colocar aqui align, self, start. Na primeira coluna, veja o que vai acontecer. Ela ficou alinhada no topo. Agora, aqui na segunda coluna, vou copiar esse trecho, vou colar aqui, align self center, e a coluna 2 vai para o centro. Aí está. E agora, por fim, eu vou usar aqui align self end. E aí, a coluna 3 vai para baixo. Esse tipo de alinhamento só é possível porque toda div da classe row é também um container flexbox. Outra observação importante a se fazer é que todas essas classes de alinhamento têm suas variantes com os indicadores de breakpoints. Ou seja, eu poderia ter, por exemplo, um alinhamento vertical diferente para uma coluna mostrada em uma tela de celular e uma coluna mostrada em uma tela de computador. Eu vou mostrar isso aqui. Então, vou tirar essa última classe aqui de todas as divs. Pronto. Agora eu vou voltar aqui na div row e vou dizer que ela vai ter um alinhamento de itens centralizado. Veja o que acontece. Os itens ficam centralizados. E agora eu vou aplicar aqui o modificador de breakpoint XXL. Veja o que acontece. Voltou ao normal.
mas se eu maximizar o navegador, olha só, ela fica no centro porque aqui eu já atingi o breakpoint XXL. Voltando para a direita, reduzir novamente a largura, não estou mais no breakpoint XXL e aí voltou a obedecer o padrão que é o Align Items Stretch, que é equivalente a não ter nenhum alinhamento também. Agora vamos ver como funciona o alinhamento horizontal. Aqui ainda na Div Class Row, eu vou usar as classes para alinhamento horizontal, que são as classes que iniciam com Justify Content alguma coisa. Veja só que o VS Code já completou aqui para mim. Eu vou começar com Justify Content Center. Veja o que acontece. As 3 colunas ficaram juntas e centralizadas dentro do container. Eu vou trocar ali o center para start, que é o padrão. Veja que elas voltaram a ficar à esquerda, juntas. E agora end joga elas para a direita ou para o final do container. Outras possibilidades são between, que coloca um espaçamento entre as colunas apenas, ou seja, o que estava sobrando no container foi colocado de maneira dividida entre as colunas. Eu também tenho aqui o content around, que vai colocar entre as colunas e nas extremidades. Porém, nas extremidades eu tenho aqui o valor que é metade do que tem entre as colunas. Por fim, nós temos aqui também a classe Justify Content Evenly, que vai colocar espaçamentos iguais, tanto entre as colunas quanto no início e no fim do container. Agora, imagine que você queira forçar uma quebra de linha entre a coluna 1 e a coluna 2, para que a coluna 1 fique na parte superior e a coluna 2 e 3 desçam. Vamos fazer isso aqui. Basta eu adicionar uma div da classe W100. Olha só, uma div da classe W100 adicionou uma quebra de linha entre a coluna 1 e as colunas 2 e 3. Outra coisa que eu também consigo fazer com as colunas é reordená-las. Vamos ver aqui como que fica. Tirei a quebra de linha, agora eu vou dizer aqui na primeira coluna que ela vai ter order last. Veja que ela foi para a última posição. Além de order last, eu tenho também order first. Nesse caso aqui não vai fazer diferença porque a primeira coluna já é a primeira, mas eu tenho também ordens numeradas. Por exemplo, eu posso usar aqui order 2, aqui embaixo eu posso usar order 0 e na última eu posso usar order 1. Veja como ficou. 2, 3 e 1. Mudei completamente a ordem das colunas. Vamos ver mais uma possibilidade de formatação de colunas. Eu vou remover aqui essas classes. Pronto. Agora eu vou adicionar deslocamento nas colunas. Eu vou tirar aqui o Justify Content Evenly também e todas as colunas agora vão ficar alinhadas à esquerda. Imagine que eu queira colocar uma margem na coluna 1 e na coluna 2. Eu posso fazer deslocamentos. Existem classes específicas para deslocamentos. Offset 1 coloca uma coluna de deslocamento das 12 disponíveis aqui no container. Veja que a coluna 1 ficou uma coluna deslocada para a direita. E agora eu posso vir na coluna 2, por exemplo, e colocar aqui um offset 2. Veja o que vai acontecer. Ela ficou 2 colunas deslocada da coluna 1. E veja que agora nós temos aqui 3 divs de 3 colunas cada, somando 9 colunas, e 3 deslocamentos. Isso totaliza 12 colunas no meu container, ou melhor, 12 divisões de colunas. Se eu renomear isso aqui para div 1, vai ficar melhor. Vou colocar aqui rapidamente. Pronto. Fazendo assim, eu não chamo tudo de coluna. Então vamos novamente. Aqui na div 1, eu tenho um afastamento de uma coluna para a esquerda, ou seja, um deslocamento de uma coluna. E na div 2, eu tenho um deslocamento de 2 colunas para a div 1. E se nós somarmos aqui os offsets e a quantidade de colunas ocupada por cada div, vai totalizar 12 colunas, que é a maneira como o nosso container é dividido. Cada container é dividido em 12 colunas. Agora vamos ver mais uma situação. Eu vou remover os offsets. Pronto. E agora eu vou comentar a div 3. Pronto. O Bootstrap 5 possui classes para colocação de margens automáticas. Então, eu posso fazer com que essa div vá totalmente para a direita se eu disser que ela tem uma margem esquerda automática. Vamos colocar aqui então na div 2 ms auto e veja o que acontece. Ela é totalmente deslocada para a direita porque agora foi colocada uma margem esquerda. ms é de margem start, então é na esquerda do tamanho de todo o conteúdo disponível no container. Vamos ver o que acontece se eu fizer a mesma coisa aqui na div 1. ms auto
Olha só, agora ambas têm margens automáticas à esquerda ou no início, então essas margens automáticas são divididas entre as duas. Portanto, elas têm uma margem esquerda igual. Por fim, eu vou comentar aqui novamente mais uma div, agora só tem uma delas. Eu vou usar, em vez de ms ou me, eu vou usar aqui mx. Veja o que acontece, a div ficou centralizada. Isso acontece porque tanto a margem esquerda quanto a margem direita foram definidas de forma automática, dividindo a região disponível do container por 2 e aplicando uma parte em cada lado. O mx aqui significa que é margem horizontal. Esse x vem do eixo horizontal, eixo x, considerando que você teria um eixo y na vertical. Esse recurso é bom para centralizar divs sem usar o offset dentro de um container. Agora vamos ver um último recurso, que é o uso de colunas soltas, ou seja, fora de um container do tipo row. Eu vou remover aqui essa div row, então vou comentá-la, vou comentar aqui embaixo também, e vou descomentar essa div aqui. Veja só, nós temos duas divs. Uma está com margem esquerda automática e outra está centralizada. Eu vou remover aqui, pronto, vou remover aqui também. Veja que as duas divs agora, apesar de só terem 3 colunas, não compartilham a mesma linha, ou seja, elas não ficam uma ao lado da outra. Isso porque elas estão fora de um container da classe row. Esse recurso é útil para você dimensionar divs, ou seja, uma div solta da classe col3 tem 25% do tamanho do seu container, porque 3 colunas é 25% de 12 colunas. Bem, vale ressaltar novamente que todas as classes abordadas até aqui possuem variantes com breakpoints de responsividade, ou seja, variantes para resoluções de tela diferentes. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.